Olá, amigos do YouTube, missionários da Missão Alcance. Estamos de volta e sempre para compartilhar a palavra do nosso Deus. E um grande desafio para todos nós, inclusive para este. E é muito importante que nós possamos estar a cada dia nos preparando para apresentar a palavra de Deus de maneira eficiente. E a palavra do nosso Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, ao seu filho na fé, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então nós vamos tratar da abordagem direta, esse método de evangelização que é amplamente usado nos projetos missionários da Junta de Missões Nacionais e que também nós, do Ministério da Missão Alcance, adotamos. E fizemos inclusive seminários com os irmãos da Junta de Missões Nacionais para que pudéssemos também estar aptos para fazer uso com eficiência do método de evangelização de abordagem direta. É bom a gente fazer uma introdução trazendo para nossa memória um conceito e que já é parte do que nós vamos apresentar. Não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem confissão de pecados, não há confissão de pecados sem o confronto com a palavra de Deus. Então, o que nós vamos procurar apresentar nesse vídeo de forma resumida, exatamente como acontece todo o processo quando nós nos deparamos com uma pessoa e vamos então evangelizá-la. Então, obviamente que tem um script que já é o script básico e que é uma questão de educação, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A educação. Um outro aspecto interessante nesse primeiro momento é a apresentação. Ou seja, eu tenho que dizer o meu nome, não é? E se for o caso de estar fazendo evangelismo na rua, então referir-se, fazer referência ao ato de estar em companhia de outros irmãos, fazendo visita nos lares ou evangelizando as pessoas. Então, é uma apresentação rápida também. E uma outra questão, nesse primeiro momento, quando nós nos deparamos com a pessoa, é aquela pergunta que já é de praxe, né? Está tudo bem? Então, é uma forma da gente aproximar a pessoa, né? E aí, então, nós vamos dar início ao processo de evangelização. Então, já fizemos o que nós chamamos de uma introdução e já podemos, então, começar a conversar com a pessoa. Então, é imprescindível saber da pessoa se ela pode ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus por alguns minutos? Então, há que se ter um cuidado, né? Porque se eu disser para a pessoa, você tem 1 minuto para ouvir a palavra de Deus, então pode ser que ele fique controlando, né? E ao final do primeiro minuto ele diz assim, olha, seu tempo acabou. Então, para que eu fique confortável, eu vou
me antecipar e dizer: você tem alguns minutos para ouvir a palavra de Deus? Então, se a resposta for positiva, então você vai começar o evangelismo propriamente dito. Como nós estamos fazendo aqui uma aula, então, caso essa resposta seja negativa, então você vai dizer assim para a pessoa: posso deixar com você uma pergunta e um folheto? Se a pessoa responder positivamente, então você vai entregar o folheto e vai fazer a seguinte pergunta ou a seguinte indagação: meu amigo, nós não queremos isso, mas digamos que se Deus o chamasse hoje e Deus o levasse e você, como é que você ia se apresentar diante de Deus? Você, diante de Deus, chegando na eternidade, você se consideraria uma pessoa perdida, culpado ou inocente? Então, é uma pergunta de abordagem. E a pessoa vai dar uma resposta. E aí você vai dizer para ela, tranquilamente, eu vou deixar então um versículo com você, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o julgamento. Então, pense nisso e pode então deixar com que a pessoa prossiga, né? Dê continuidade ao seu itinerário. Então, ela está dizendo que não tem tempo para te ouvir. Então, basta que você deixa o folheto e essa pergunta com a pessoa. Mas vamos então para o cenário que a resposta foi positiva. Ela tem o tempo que você solicitou e ela pode ouvir a palavra de Deus. Então, você já vai começar com o mesmo versículo. Olha, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o julgamento. Então, novamente a questão: se Deus te chamasse hoje para a eternidade, você diante de Deus, você se sentiria uma pessoa culpado ou inocente? Então pode ser as duas respostas, né? Inocente ou culpado. Então vamos trabalhar com a resposta da pessoa inocente. Quando a pessoa então diz inocente, eu então vou fazer uma pergunta para a pessoa, vou consultá-la se eu posso fazer com ela um teste de bondade. Já que ela tem alguns minutos para conversar com você, então ela está disposta a ser submetida a esse teste de bondade. E aí você então começa pelos mandamentos. Você sabe os mandamentos? E a pessoa vai sempre responder que já assistiu a um filme, sabe? Então você começa a descrever esses mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está no céu, nem embaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Nesse momento você pode observar, inclusive, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não dirás falso testemunho. Nono mandamento, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu servo, nem a sua serva. Então você apresentou os mandamentos, olhando dentro dos olhos da pessoa, e nessa hora é preciso uma concentração total, inclusive daqueles que estão na sua companhia. Não pode haver nenhum tipo de manifestação, de brincadeira. Aquele momento ali nós estamos tratando da questão da eternidade. Então é decisivo tudo que a pessoa responder. E aí você olhando dentro dos olhos da pessoa, falando sério, diz: você já mentiu alguma vez? E a pessoa então vai, de forma irônica, vai te dizer: ah, mas quem é que não mente? Não é? Ah, todos nós mentimos. Então, você olhando dentro dos olhos da pessoa, você vai dizer: mas eu estou perguntando você. Você já mentiu alguma vez? E aí a pessoa vai acabar confessando que já mentiu alguma vez. E aí você vai desenvolvendo essas questões, não é? Falando e particularizando os mandamentos, não é? Por exemplo, a questão do furtar. Você já furtou alguma vez? Quer dizer, não é a questão de vias de fato com a mão, uma arma na mão e fazer assaltos, cometer delitos. Não. Há muitas coisas que podem ser consideradas furto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que nós usamos muito na abordagem. Às vezes nós chegamos numa fila de banco e aí eu vejo que à minha frente tem uma pessoa que é conhecida. Eu olho para aquela pessoa e imagino: bom, meu problema está resolvido, fulano está aqui no banco, eu vou entregar ali o meu boleto para que ele possa pagar para mim. Nesse ato de você entregar o boleto para aquela pessoa que está na frente, o que você está fazendo? Você está cometendo exatamente esse crime do furtar. Está furtando a vez daquela pessoa que está ali na frente. Muito bem, nós vamos parar nesse ponto aqui, porque nós vamos dividir a apresentação dessa abordagem direta em 2 vídeos. Então, eu espero você para o segundo vídeo que nós vamos preparar e que será uma sequência da apresentação da abordagem direta.